Atos 9, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Só 2 achou, vou esperar vocês acharem. Atos 9, verso 1 em diante, até eu mandar parar. Quem achou, diga amém. Só 2 achou. Vou esperar você achar. Diz assim a palavra: entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado, e depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Espera só um minutinho aí agora, espera aí. Deixa eu só colocar mais um tempinho de tela aqui, senão fica desligando. Pronto. Já vou começar com o tema da palavra. E é uma pergunta. Eu nem gosto de pergunta, né, irmão? O próximo passo é o tema dessa palavra.
O próximo passo é aprendendo a ouvir a Deus. Amém? É o complemento do tema. O próximo passo é interrogação, resposta, aprendendo a ouvir a Deus. Amém, queridos? Como seria bom se nós tivéssemos sempre alguém de carne e osso do nosso lado para nos dizer exatamente o que deveríamos fazer. Quantos queriam alguém assim? Alguém o tempo todo do seu lado te dizendo exatamente o que você tem que fazer. Eu vou ler o verso 6 de novo, para você se situar. Aqui no verso 6 diz assim: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Aqui é Jesus dizendo para Saulo que alguém seria enviado a ele, e esse alguém enviado a ele, lhe diria o que ele precisaria fazer daquele momento em diante. E seria bom termos alguém assim na nossa vida, sim ou não? Sim. Mas não temos. Não de carne e osso. Ou você acha que você vai poder contar comigo o tempo todo para eu te dizer o que você tem que fazer? Não. Nem com o seu irmão, nem com o seu esposo, nem com a sua esposa, e muito menos com qualquer outro homem. Às vezes, querido, até os mais espirituais não terão respostas para suas causas. Até os mais sábios e inteligentes não saberão te apontar o caminho, porque há coisas que é só entre você e ele. Há coisas que é só entre Deus e você. Há coisas que Deus não vai revelar para outros, Ele só vai revelar para você. Quem está entendendo? Diga amém. E por mais que Deus possa usar pessoas para lhe dar direções, ouça o que eu vou dizer. Elas nunca, eu disse o quê? Serão a voz permanente que te dirá sempre o que você deve fazer. Deus pode me usar muitas vezes para falar com você, mas eu nunca serei uma voz permanente na sua vida que vai ficar te dizendo o que você tem que fazer. Embora tanto eu quanto você gostaríamos de ter alguém de carne e osso que nos dissesse exatamente em todos os momentos o que fazer, embora não tenhamos alguém assim de carne e osso, nós temos alguém que pode fazer isso. Mas ele não é de carne e osso, e ele veio habitar dentro de você. Eu vou dizer de novo porque essa é uma boa notícia, ele veio habitar dentro de você. Eu não estou falando que qualquer um vai te guiar, irmão, então você pode fazer melhor. Ele veio habitar dentro de você. E já que a voz principal na minha vida e na sua não será a voz do homem, quantos aqui já entenderam isso? A voz principal na sua vida não é a voz do homem, não é a minha voz, embora você precise ouvir a voz do seu pastor, embora você precise ouvir a voz dos seus líderes, embora você precise ouvir a instrução daqueles que Deus colocou para guiar você, ainda assim, essa não é a voz principal na sua vida. O que isso significa? Significa que se a minha voz não é a principal na sua vida, o quanto antes você tem que aprender a ouvir o Espírito Santo. E eu acho interessante que alguns já têm tanto tempo que estão na igreja e ainda não aprenderam a ouvir o Espírito Santo, porque continuam dependendo de uma voz humana para guiá-los. Continua esperando Deus enviar o profeta, a profeta, e não sei mais quem até a sua casa para lhe entregar a mensagem, assim diz o Senhor. E eu quero te dizer, alguns vão esperar até a morte, se não entrarem na presença de Deus para ouvir a palavra que sai da boca de Deus. O fato, querido, é que a minha voz não pode ser principal na sua vida. Eu não posso roubar, ou se é que eu consigo fazer isso, né? Eu não consigo roubar a voz do Espírito Santo da sua vida. Você pode querer colocar um homem para substituir a voz de Deus aí, mas a voz dele é insubstituível. E aqui, querido, o próprio Paulo, um pouco mais para frente, no capítulo 22, quando ele começa a relatar o que aconteceu a ele,
ele dá alguns detalhes de quais eram as orientações que Jesus havia dado a Ananias, para que Ananias pudesse transmitir para Paulo. Eu vou ler o texto que está aqui em Atos 22, pode abrir aí comigo, porque vocês não estão parecendo muito crente ultimamente, não, vamos ler a palavra junto. Atos 22, do verso 12 ao 14, Paulo relata com mais detalhes o que Ananias lhe diz da parte de Deus. No verso 12 ele diz assim: um homem piedoso segundo a lei, chamado Ananias, e muito respeitado por todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, colocando-se de pé ao meu lado, determinou: irmão Saulo, recupera a tua visão. Em seguida ele me revelou, diga, me revelou, diga de novo, me revelou. Guarda esse revelou. Olha o que Ananias revelou para Paulo: o Deus dos nossos antepassados te escolheu para conheceres a sua vontade, veres os justos, é o que está escrito aí. Não, o que está escrito aí? Ouvires a palavra da boca do pastor, da boca de Pedro, que era o apóstolo, da boca de João, da boca de Tiago. Não, aqui está escrito: veres os justos e ouvires a palavra da sua própria boca. O que isso significa, pastor? Significa que tem coisas que você não vai ouvir de mim, você vai ouvir diretamente da boca dele. E se você não entender que o quanto antes você precisa aprender a ouvir o Espírito Santo, você não vai conseguir chegar nos lugares e nem a cumprir a tarefa que Deus tem para a sua vida. Veja que Jesus diz para Ananias que Paulo era alguém escolhido. Paulo já tinha sido escolhido pelo Senhor para uma tarefa. Só que se Paulo apenas tivesse ficado com a revelação que Deus trouxe através de Ananias, Paulo nunca teria chegado a cumprir a sua missão, nunca teria chegado a cumprir a sua carreira, porque a missão de Paulo não era parar naquelas palavras de Ananias. A missão de Paulo qual era? Está aqui no final do verso 14. Era não apenas conhecer a vontade de Deus, ver o justo, mas era também ouvir uma palavra que saía da boca do próprio Jesus. Foi isso que determinou com que Paulo se tornasse o que ele precisava, ouvir o que saía da boca de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então, o mais rápido possível, você tem que começar a ouvir a voz do Espírito Santo, irmão. E não vem com essa conversa fiada de que Deus não fala com você, não. É você que não ouve Ele, porque Ele fala. Diga, o Espírito Santo fala. Hebreus 4:7 diz: hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo fala. O problema é que tem alguns canais auditivos aí que estão entupidos, mas Ele vai arrancar o que está impedindo você de ouvi-lo. Amém? Hoje pela manhã, nós tivemos 2 batismos, do Taylor e do Gabriel. E hoje pela manhã eu tive um momento, um pouquinho antes de nós irmos para o batismo, e eu falava algo para eles aqui. Eu falava para eles assim: ninguém chega na posição que eu tenho hoje, eu digo assim, na posição de pastor ou qualquer outra posição de liderança, ninguém chega nessa posição sem antes aprender primeiro a ouvir a voz de Deus. Você acha que eu caí de paraquedas aqui, irmão? Você acha que eu escolhi me levantar, vim para cá e é só isso? Não, irmão, eu tive que aprender, e quando eu falo isso, eu não estou falando que eu já sou o cara que, irmão, às vezes Deus tem que berrar comigo, e quando Ele está berrando e ainda assim eu não ouço, às vezes Ele tem que usar uma mula para falar comigo. Mas eu tive que aprender a ouvir a voz de Deus num nível, para chegar pelo menos num lugar onde Ele poderia me usar do jeito que Ele gostaria. Ou melhor, do jeito que Ele gostaria, né? Ele quer me usar muito mais do que isso. Mas isso vai requerer de mim o quê? Aprender a ouvir mais ainda a voz dEle. Quem quer ser usado por Deus aqui? Aprenda a ouvir a voz dEle, amém? Por isso, querido, desde
Deixe-me começar te dizendo algo. Não se contente apenas em ouvir pessoas. Ô irmão, como é confortável você só ficar ouvindo da boca de pessoas. Como é gostoso. Irmão, de vez em quando eu estou aqui, o pessoal aqui em cima está ministrando, de vez em quando eu estou aqui embaixo, e eu vou confessar uma fraqueza. Posso? Posso ou não? Não, então não vou confessar não. De vez em quando eu estou aqui embaixo, sabe qual é o meu desejo? O meu desejo muitas vezes é que alguém entre por aquela porta, alguém que nunca me viu na vida, que não me conhece na vida, e que eu estou ali e coloca a mão no meu ombro e chega e começa a profetizar para mim assim, diz o Senhor. Muitas vezes eu tenho esse desejo. Pergunta para mim quantas vezes isso aconteceu? Nenhuma. E você que lute, meu filho, porque se Deus quiser falar com você, através de alguém, Ele vai falar. Se Ele não quiser, é você que tem que ir para a presença dEle e aprender a ouvi-lo. Mas quantas vezes eu não estou aqui, irmão, e eu fico lá esperançoso, será que é hoje que vai entrar alguém? Assim diz o Senhor, racataraba, chacataraba, eis que estou te prosperando, rabacat. Ô irmão, como eu queria alguém assim. Isso é cômodo para nós, isso é confortável. Por quê? Que trabalho eu tive? Eu não tive trabalho nenhum. Quem teve trabalho foi a pessoa de sair da casa dela, de ouvir Deus falar com ela, vir até aqui me entregar mensagem. Eu não tive trabalho nenhum, eu apenas recebi. Quantos gostariam que as coisas fossem assim contigo? Diga amém. Você é sem vergonha mesmo, né, irmão? Cara de pau. Você ainda fala amém. Achei que você não ia falar. Você ainda fala amém. Só que a gente se contenta em ouvir o pastor. Tá bom para você? Ô, irmão, se você soubesse o quão limitado eu sou e o quão além do que eu fui você pode ir, você não ficaria apenas nas minhas palavras. Você pode ir além. Posso ouvir um amém? Eu vou dizer de novo, você pode ir além. Não, pastor, você está falando que eu posso ir além de você? Pode. Pode. Você pode ir muito mais além de mim, irmão. Ah, não, irmão. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Irmão, eu não tenho receio nem problema de dizer que você pode chegar mais longe do que eu. Eu não sou vaidoso nesse ponto. Tem pastor que não quer que as suas ovelhas possam ir mais longe do que eles. Eu não sou vaidoso a esse ponto, porque o seu sucesso é a minha vitória. O seu sucesso é a minha glória. Eu não estou interessado em você ficar para trás de mim. Eu quero que você possa ir mais longe do que eu, irmão. Só que você vai ter que ouvir mais a voz de Deus do que eu. Não tem jeito. Então faça algo. Coloque o seu esforço. Eu digo o quê? Coloque o seu esforço em ouvir a Deus. Você é esforçado para tantas coisas, irmão. O quão esforçado eu e você estamos sendo para aprender a ouvir a Deus. Sabe, de forma alguma eu posso excluir a importância da voz de outras pessoas na minha vida. Eu não posso fazer isso, porque eu entendo que eu sou abençoado através de outras pessoas que vêm falar algo de Deus para mim. Eu não posso excluir essas vozes, mas de forma alguma eu posso querer com que essas pessoas substituam o lugar do Espírito Santo como meu guia permanente. De forma alguma. Irmão, eu tenho certeza, e vou falar isso sem medo de errar. Desculpa a expressão, é só para você entender. Eu e você somos tão sem vergonhas, que se aparecesse alguém para nós falando assim, fica tranquilo que eu vou ser a voz permanente de Deus na sua vida, você ia falar amém. Do tanto que eu e você somos preguiçosos para querer ouvir a voz de Deus, para aprender a ouvir a voz de Deus. Ninguém pode ocupar esse lugar de permanência para guiar você. Jesus disse que o Espírito Santo, quando viesse, era Ele que o guiaria a toda a verdade. Não era o pastor, não era o apóstolo, não era o papa, não era o escambau a quatro, era o Espírito Santo que guiaria você a toda a verdade. Amém?
Ele disse em João 16:13: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O que Jesus falou para Ananias? Ou melhor, o que Jesus falou para Paulo? Falou: Paulo, vai para tal cidade, para Damasco, que era a cidade mais próxima, e eu vou enviar alguém que vai revelar, diga revelar. E aqui, o texto de João 16:13, diz que o Espírito Santo nos revelaria toda a verdade. Mas você fica esperando um homem de carne e osso, semelhante a você, sujeito às mesmas fraquezas, revelar tudo da sua vida, contar tudo para você, facilitar todas as coisas para você. Como que a gente gosta de facilitadores no nosso caminho, né? Irmão, não se contente em ser um facilitador, queira ser um desbravador de caminhos. Tem gente que quer com que as coisas sejam facilitadas. Quanto mais árduo é para você, maior também a sua recompensa, irmão. Quanto mais difícil se tornam as coisas, maior também é a glória para você, amém? Nenhum homem possui toda a verdade. Portanto, seja eu ou qualquer outro, podemos apenas te guiar em parte da verdade. Podemos te revelar parte do que Deus diz. Eu estou aqui fazendo o quê? Te guiando em parte da verdade. Te revelando parte da verdade. Nenhum homem tem toda a verdade. Porque se algum homem, além de Jesus, tivesse toda a verdade, ele não cairia, ele não pecaria, ele não erraria o caminho. Então até o mais espiritual, que conhece as verdades profundas de Deus, não tem toda a verdade. É por isso que você precisa ouvir o Espírito Santo, irmão. Porque é Ele quem vai guiar você, amém? E não importa o título que alguém carregue, seja o Papa ou seja o apóstolo tal, nenhum tem em si tudo aquilo que você precisa ouvir, porque esse é um papel do Espírito Santo, e qualquer homem que se coloque nesse lugar, usurpa o lugar de Deus. Note que aqui no texto, o próprio Jesus diz a Ananias, que seria revelado diretamente a Paulo certas coisas. Verso 16 do capítulo 9, eu vou voltar lá. O próprio Jesus fala para Ananias que seria revelado pessoalmente a Paulo certas coisas. Ele diz aqui: revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Jesus não falou para Ananias: Ananias, eu vou dizer para você dizer para Paulo o que ele vai sofrer. Não, Jesus falou para Ananias: Ananias, eu mesmo vou revelar para Saulo o que ele precisa padecer por causa do meu nome. Parte daquilo que Paulo precisava estava com Ananias, mas a outra parte dependia de Paulo em ouvir a Deus. Parte do que você precisa está comigo, está com essa pessoa que está do seu lado, está com aqueles que Deus vão enviar até você que você nem conhece, mas a outra parte está com você e Ele. A outra parte depende de você, criatura. Então talvez as coisas que não estão dando certo na sua vida, não é porque alguém não veio e profetizou para você, talvez as coisas não estão dando certo, é porque você ainda não entrou no lugar para ouvir a Deus, ou não está aprendendo a assimilar a voz de Deus. Lembra daquela mulher samaritana que Jesus encontra no poço? Aí Jesus faz o quê? Revela parte da vida dela, sim ou não? Jesus não revelou toda a história dela. Jesus revelou parte da vida dela. Eu não sei se, porque o texto conta apenas uma parte da história. Eu não sei se teve mais tempo ali depois, e Jesus teve, igual no The Chosen, né, que cria toda aquela história e fica parecendo aquele negócio longo. Mas a Bíblia não fala se Jesus teve um tempo a mais com aquela mulher e contou toda a história dela. Mas o fato é que quando Jesus começa a revelar parte da vida daquela mulher, o que ela faz depois? O que ela faz depois, irmão? Ela sai para divulgar para as outras pessoas, sim ou não? Ela era uma samaritana, Jesus estava próximo da cidade dela, aí ela vai para aquelas pessoas daquela cidade e chega neles e fala assim: olha, eu encontrei alguém que tem revelado o que eu tenho feito, acaso será esse o Cristo?
ela faz uma pergunta para os seus contemporâneos: acaso será esse o Cristo? E as pessoas ao ouvirem aquela mulher, eles ficam espantados. Ora, revelou tudo o que ela, as coisas que ela tem feito? Não, peraí, vamos lá então, aonde esse cara está, e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando as pessoas chegam até Jesus, elas ficam esbabacadas, porque o testemunho daquela mulher, o relato daquela mulher é confirmado pessoalmente por cada um deles. E olha o que eles dizem depois de ouvir Jesus. Uma coisa era o que eles estavam dizendo enquanto haviam ouvido apenas a mulher. Outra coisa foi o que eles disseram quando ouviram a Jesus. Deixa eu ler aqui o que diz o texto de João 4:42. Então disseram à mulher, aquelas pessoas que haviam ouvido o relato dela, disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, vírgula, o Salvador do mundo. Primeiro relato dessa mulher foi o quê? Será ele o Cristo? Agora, quem foi que disse que ela havia dito que ele era o Salvador do mundo? Ela não revelou para o povo que ele era o Salvador do mundo. Como é que eles puderam afirmar que ele não só era o Cristo, mas agora o Salvador do mundo? Foi porque eles viram e ouviram por conta própria aquilo que saía da boca de Jesus. Um era o relato que eles tinham enquanto aquela mulher estava dizendo para eles. Ora, ela disse: acaso será este o Cristo? Na cabeça deles, vamos lá ver o Cristo. Só que depois que eles ouviram o Cristo, já não era mais só o Cristo, era o Cristo, o Salvador do mundo. Eu posso te mostrar o Cristo, mas se você se decidir em ir para a presença dele, ele não só vai te mostrar o Cristo, ele vai muito mais além disso. Se essas pessoas tivessem parado apenas no relato daquela mulher, não teriam tido uma revelação pessoal do próprio Cristo. Por isso eu disse para não nos contentarmos apenas com o Cristo que pregam para você. Irmão, saia daqui insatisfeito, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou dizendo. Saia satisfeito por ouvir a palavra, mas insatisfeito porque você não está ouvindo o tanto que poderia. Saia daqui insatisfeito com apenas aquilo que eu tenho lhe dito. Saia daqui falando assim: não, o que o pastor pregou é bênção, mas só isso não me basta. Só isso não é suficiente. Eu preciso ouvir mais. Eu preciso conhecer mais. Eu tenho que aprender a distinguir a voz dele no meio de todas as outras vozes. Você pode ouvir palavra da boca de homens e mulheres de Deus, mas não se contente com isso. Tenha uma revelação pessoal do próprio Cristo, porque isso certamente será mais profundo do que apenas ouvir de mim ou de qualquer outro. Agora, querido, você pode conhecê-lo por ouvir alguém falar, mas há um nível pessoal onde os seus olhos o podem ver, onde toda a sua concepção a respeito de algo pode mudar. Irmão, tem coisas na sua vida que você vai ouvir de mim e que não vai te mudar. E é a verdade, mas não vai te mudar, enquanto você não ouvir da boca dele. Porque quando você ouve da boca dele é diferente, irmão. Irmão, eu não consigo te explicar com as melhores palavras, eu só sei te dizer que é diferente. Quando você ouve direto da boca dele, e eu já experimentei isso várias vezes, aqui nesse lugar. Quando você ouve direto da boca dele, é diferente, a concepção dentro de você muda. Você talvez já ouviu essa verdade que eu estou dizendo aqui sobre ouvir a voz do Espírito Santo 500 vezes. Mas se você chegar na sua casa e nessa noite, ele falar com você e você ouvir ele literalmente, tudo que você ouviu lá atrás vai fazer sentido agora para você. Porque você ouviu diretamente dele, é diferente. Você consegue entender o que eu estou falando, irmão? Ó, por vezes aconteceu aqui, ó, vou dizer aqui. Por vezes isso aconteceu aqui. Irmão, não é para rir. Já tem gente rindo? Irmão, eu cansei. Assim, pelo que eu consigo contar nos dedos, foram várias vezes. Eu cansei de pregar uma coisa aqui,
várias vezes. Eu cansei de ensinar um negócio aqui. Uma semana, era certinho, irmão, isso aconteceu por 3 vezes, uma semana depois. 3 vezes, eu me lembro certinho. Eu pregava algo aqui, uma semana depois, o indivíduo que tinha vindo ouvir a palavra, chegava em mim: pastor, vem cá, deixa eu compartilhar o que Deus falou comigo. E pasme, adivinha o que esse infeliz compartilhava comigo? Era exatamente o que eu tinha pregado na semana passada. E ele tinha ouvido. E eu fico olhando para o caboclo e falo assim: e onde você estava? Porque no culto eu sei que você estava, de corpo presente eu sei que você estava. Eu preguei tudo isso semana passada, você está falando, e ainda o indivíduo, meu irmão, e eu cheguei a ouvir isso aqui: pastor, deixa eu compartilhar essa revelação que Deus me deu, eu nunca ouvi isso na minha vida. Vontade de matar o fulano, porque semana passada eu tinha acabado de falar essas coisas, ele vira para mim e diz que nunca ouviu. Como que nunca ouviu, criatura? Ouviu. O problema é que agora você ouviu diretamente da boca dele. Ele te revelou e agora tem um sentido diferente as coisas. Por isso, deixa eu te dar uma palavra. Se você crê no que eu estou lhe dizendo agora mesmo, você pode falar aí no seu íntimo, baixinho. Se você crê, você pode dizer aí consigo mesmo: Senhor, revela-te a mim. Se você falar isso em verdade, eu quero te dar uma notícia: pode esperar, porque ele vai se revelar a você. Mas não é falar porque o pastor pediu para você falar, não. Se você realmente deseja ouvi-lo, ter uma revelação dele, e você for genuíno, verdadeiro, você pode dizer aí consigo mesmo: revela-te a mim, Senhor. Mostra-me quem tu és. Revela a sua vontade para a minha vida. Talvez essa revelação, querido, não vai ser instantânea como você gostaria, porque a geração miojo quer que Deus fale em 3 minutos. Você passa 50, 60, 70 anos sendo estragado por esse mundo, sendo intoxicado com a comida desse mundo, e aí você vai para Deus e quer que Deus te responda numa refeição pronta de 3 minutos. Quer que Deus te revele tudo em 3 minutos. Pode ser que Ele te revele, mas pode ser que Ele não te revele. Isso não é o mais importante. O importante é que, se você tem o desejo verdadeiro de conhecê-lo, Ele tem o desejo verdadeiro de se revelar a você. Quer conhecê-lo de verdade? Tem o desejo de conhecê-lo? Eu quero te dizer, Ele tem o desejo de se revelar a você. E se Ele quer se revelar, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai falar com você. Amém? Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A salvação e o pleno conhecimento da verdade é um ato da revelação de Deus ao indivíduo. Veja, Deus deseja se revelar a você. Repita isso comigo: Deus, diga mais forte, Deus deseja se revelar a mim. Paulo está dizendo aqui que Deus deseja que todas, diga todas, não é fulano A, B ou C, é todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas tanto a salvação quanto o pleno conhecimento da verdade é uma revelação individual de Deus à pessoa. Ele deseja se revelar a você, amém, querido? Agora vamos voltar para a história de Saulo, para eu começar a ir para o final. Jesus aparece para ele e lhe diz: entra na cidade, que lá alguém te revelará o que você deve realizar. Poucos dias depois, Ananias é enviado pelo Senhor e revela não só o que lhe havia acontecido no caminho, mas qual era o próximo passo de Saulo. Depois que ele volta a enxergar, logo em seguida ele é batizado e passa dias na companhia de outros discípulos em Damasco. Existe um processo aqui, eu quero mostrar esse processo aqui para você. Jesus aparece para Paulo, ele fica cego, ele não sabe o que fazer. Aí Jesus fala com Paulo, vai para a cidade, ele fica na cidade, Jesus envia Ananias fala com Paulo, aí Paulo
volta a enxergar, aí Paulo se alimenta, Paulo passa dias na presença dos discípulos, ouvindo algumas coisas que os discípulos tinham para compartilhar, e alguns dias depois, Paulo sai para pregar. Existe um processo aqui, e eu quero mostrar ele para você. Porque pessoas são usadas para tirar as escamas dos nossos olhos, como Ananias fez com Paulo. Deus vai usar pessoas para tirar escamas dos seus olhos, e Ele vai falar com você, amém? Pessoas são usadas para te levar ao batismo, ao arrependimento. Até aqui, Paulo estava dependendo de pessoas. Vai vendo. E depois que Paulo foi batizado, o texto diz que ele ficou na companhia dos discípulos. Fazendo o quê? Aprendendo mais com os discípulos. Sim ou não? Só que no verso 20 diz que alguns dias depois, o que Paulo começou a fazer? Ele começou a pregar. Por quê? Porque Paulo já tinha ouvido algo da boca de Jesus. Paulo já estava acessando, diga acessando. Diga de novo, acessando parte da revelação de Jesus para a vida dele. Eu quero te dar uma palavra, quando você começa a acessar parte da revelação de Deus para a sua vida, aí você então pode começar a pregar o que Ele está te falando. Mas vamos aqui. Tempos depois ele iria dizer que o evangelho que ele pregava, ele havia recebido por revelação do próprio Cristo. Paulo fala em Gálatas no capítulo 1, no verso 11, no verso 12, algum tempo depois dele já ter caminhado mais com o Senhor, Paulo vira e fala assim: caros irmãos, eu quero que vocês saibam que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado, ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Olha aqui, Paulo dizendo que o que ele estava pregando havia sido recebido por revelação. Tem um monte de gente pregando coisa da sua cabeça e não coisa revelada do coração de Deus. Irmão, sabe o que muda a chave na vida das pessoas? É a revelação de Deus que vira a chave. Não é uma mensagem baseada na inteligência do homem, mas é uma mensagem revelada de Deus que vai mudar o seu interior, que vai virar a chave na sua vida, amém? Nós sabemos que Paulo, diferente dos demais apóstolos, ele não andou com Cristo enquanto Cristo estava na terra. Eram os 12 discípulos, Pedro, Tiago, João, aqueles que você conhece. Paulo foi um apóstolo que nasceu fora do templo, sim ou não? Mas Jesus chamou ele para ser apóstolo. E porque o chamado dele era apostólico, Paulo teve que fazer o quê? Ele teve que ver e ouvir Jesus pessoalmente. Aí você vai falar assim: ah, pastor, mas Paulo era um caso à parte, porque ele foi chamado para ser apóstolo. Não, pastor, isso não se aplica a mim, porque eu não sou chamado para ser apóstolo. Na verdade, pastor, eu nem sei por que eu sou chamado. Paulo teve que ouvir e ver pessoalmente, porque ele era apóstolo. Eu não sou apóstolo, é o apóstolo que não. É o apóstolo que, mesmo que você não seja um apóstolo, você é alguma coisa em Deus, amém? Mas não é porque você não é um apóstolo que isso vai mudar o fato de que você também precisa ter uma revelação pessoal de Deus para a sua vida. Diga: revelação pessoal de Deus para a minha vida é o que você precisa. Talvez você ainda não descobriu o que precisa porque está no caminho errado. Tem gente que não descobre o que precisa porque pegou a rota errada. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Eu quero ouvir um amém antes de eu te dar essa boa notícia. Eu vou dizer de novo: eu quero te dar uma boa notícia. Talvez você não está ouvindo a voz de Deus porque você pegou o caminho errado, mas eu quero te dar uma boa notícia. Nem isso, nem o caminho errado é um empecilho para Jesus se revelar a você. Posso te mostrar dentro da Bíblia com muitos exemplos? Quem quer? O primeiro exemplo é quem? É o próprio Saulo. Saulo estava indo por um caminho, para uma rota fora da vontade de Deus, fazendo o quê? Perseguindo os cristãos. Alguém que persegue o povo de Deus está andando nos caminhos de Deus?
Não, Paulo estava num caminho errado, mas isso impediu Jesus de se revelar a ele? Não, talvez você não está ouvindo a voz de Deus porque você está no caminho errado, mas eu vou te dar a boa notícia, Ele pode te encontrar aí nesse lugar, Ele pode se revelar a você aí nesse lugar. Quem entendeu, diga amém. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? O que eles estavam indo fazer em Emaús? Eles não deveriam estar indo para lá, mas eles foram, estavam no caminho errado. O que Jesus apareceu? O que Jesus fez? Apareceu no meio dos 2, para mostrar para eles que Jesus era o caminho e eles tinham que voltar para trás. Depois que Jesus se assenta, come com eles ceiam, os olhos se abrem, as escamas caem dos olhos. E o que eles fazem? Eles continuam o caminho deles? Não, eles voltam para a rota certa, eles voltam para trás, eles voltam para onde estavam os outros discípulos. Nem por causa disso Jesus deixou de aparecer para eles. Quer mais exemplo? O profeta Jonas, aquele que nós chamamos de fujão. Você acha que Deus não se revelou a ele? Ele estava indo para outro lugar, para Tarsis, mas Deus se revelou a ele no caminho errado. Aonde que ele foi parar? Na rota certa. Quer mais um exemplo? Elias estava fugindo de Jezabel. Aonde que a voz de Deus alcançou Elias? Escondido numa caverna. Ele estava fugindo, estava indo para o lugar errado, mas a voz de Deus vem com Elias, fala com Elias, e qual é a conclusão final? Deus manda Elias fazer o quê? Volta para o lugar de onde você veio. Se Deus mandou voltar, foi porque ele pegou um caminho errado, mas a voz de Deus deixou de alcançá-lo? Eu quero te dar uma palavra: se você está no caminho errado, a voz dele vai te alcançar novamente. Lá em Isaías diz assim: se vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, vocês ouvirão uma voz atrás de vocês, no ouvido de vocês, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deus vai te encontrar, irmão, porque ele é aquele que deixa os 99 para buscar a que se perdeu. Mesmo assim, Cristo aparece em seu caminho tortuoso para o endireitar. É possível vermos dentro da palavra como o Senhor se manifesta quando estamos no caminho errado. Os exemplos que eu te dei aqui é algo real. O Evangelho é a história real de um Deus endireitando caminhos. Se o seu problema é não ouvir a Deus porque você está no caminho errado, deixa eu te dizer, o Evangelho é a história de Deus endireitando o caminho dos homens. Ai, pelo amor de Deus, irmão. Posso chutar isso aqui, Fábio? Cadê o Fábio? Não? Eu acabei de falar do Evangelho, que é a boa nova, é Deus endireitando os seus caminhos. Você fica com cara de peixe morto? Eu vou dizer de novo, irmão, vou te dar uma chance para você fazer alguma coisa. O Evangelho é a revelação de Deus para endireitar os seus caminhos. Mas não é só a revelação de Deus, de um Cristo, é a revelação pessoal do que você é nele, do que você deve fazer nele. E o que você precisa descobrir em Cristo transcende o que outro homem ou mulher pode te revelar, irmão. Irmão, o que eu posso te revelar é nada perto daquilo que Ele quer te revelar. O que você tem que descobrir em Cristo transcende o que eu ou qualquer outro homem possa te dizer. Está além. Eu vou te mostrar uma parte, mas Cristo pode te mostrar um todo. Ele pode te mostrar o fim dessa história, irmão. Amém? Por isso eu repito, não pare nos homens. Estou terminando. Não se contente com apenas o que você está ouvindo aqui. Se achegue a Ele, porque Ele disse: achegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros. Se você ficar só se contentando com o que você está ouvindo aqui, irmão, você está frito. Se achega a Ele, porque a promessa é: Ele vai se achegar a você. Amém? Se ninguém ainda te disse o que você precisa saber, ou você gostaria de saber, a resposta é simples: se achegue a Ele, porque há revelações que homens não poderão te dar, porque isso está reservado para ser exclusivo entre você e Ele. Eu queria tanto saber isso, eu queria tanto que alguém me mostrasse isso.
irmão, não vai acontecer, porque isso aí é algo exclusivo entre você e Ele. É Ele quem tem que te revelar, amém? Como que eu gostaria, irmão, de verdade, de ter alguém de carne e osso me dizendo sempre qual é o próximo passo. Faz isso aqui. Qual é a próxima escolha? Escolhe isso aqui. Ô irmão, que coisa boa e conveniente. Alguém dizendo assim para mim, ó, não faz isso. Todos nós gostaríamos, mas nós não temos e nunca teremos alguém assim. Porque a voz pessoal de Deus para cada um de nós é insubstituível, é inegociável. E cuidado, irmão, muito cuidado, porque você, vou terminar com isso, muito cuidado, porque você poderá encontrar nos seus caminhos alguém que queira ser substituto da voz do Espírito Santo em você. Você vai encontrar pessoas assim, pastores manipuladores, pastores que acham que mandam nas ovelhas, que se a ovelha não fizer o que ele está falando, ai, 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 ai. Irmão, eu sou pastor e eu tenho cuidado do que eu estou falando. E assim, eu falo isso colocando a minha própria cabeça em risco. Mas a minha voz não substitui a voz do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu posso te dizer alguma coisa que parece ser de Deus, mas se Ele te dizer ao contrário, faça o que Ele está te dizendo. Você não gostou disso não, né, irmão? Pastor, mas eu tenho que obedecer a minha liderança. Se Deus te mandar você obedecer a sua liderança, mesmo ela estando errada, então obedeça a voz de Deus. Simples assim. O importante é você seguir a direção do Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém. Então cuidado, porque se você se contenta só com os homens, você poderá cair em muitos enganos, porque a Bíblia diz que no mundo há vários tipos de vozes, contudo, nenhuma delas é sem significado. A única voz que vai te dar significado é a voz de Deus. Essa voz, querido, ela vai te dar o significado que você tanto tem procurado em outros lugares e em outras pessoas. Talvez você está procurando significado em pessoas, em lugares novos, igrejas novas, cidades novas, trabalhos novos, amizades novas, e você acha que tudo vai vir de lá. Deus está olhando para você e está falando, você está perdendo seu tempo, porque o significado que você tanto procura vai vir através de ouvir o que sai diretamente da minha boca. Nesse momento, você pode ser o mais simples possível com Deus e lhe dizer, Senhor, me ensina a te ouvir e revela-te a mim. Vamos repetir isso, Senhor, me ensina a te ouvir e revela-te a mim. Mais forte, agora diga com o seu coração, diga, Senhor, me ensina a te ouvir e revela-te a mim. Você recebe essa palavra? Qual é o tema da palavra, irmão? Quem guardou? O próximo passo é ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar.